Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que nos acompanha também em sua residência, no seu trabalho, ou onde a internet lhe permitir estar. Deus também abençoe sempre grandiosamente, poderosamente a sua vida de uma maneira muito especial. Estamos aqui em culto, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, que o Senhor possa estar recebendo nosso culto, nossa adoração, nosso louvor, como somente Ele é digno de tudo que nós estamos fazendo aqui. Estamos cultuando ao Senhor nessa manhã, teremos nosso culto à noite. Hoje temos um momento muito especial no nosso culto, é a formatura do curso de mecânica de automóveis. O Marcelo Marinho ministrou esse curso durante mais de um ano, antes da pandemia, veio a pandemia, ele continua ministrando esse curso. Hoje à noite os irmãos estarão aqui conhecendo os alunos da comunidade, alguns da igreja também, que participaram e se formaram. Venha, esteja conosco participando desse momento muito especial para esses nossos queridos, para o irmão Marcelo também e para a nossa igreja. Fiquemos de pé nesse momento, abramos nossas Bíblias. Você que nos visita, muito obrigado. Deus abençoe sempre sua vida. Obrigado porque você está aqui conosco, nosso amigo lá do nosso irmão Messias Leonel. Obrigado por sua presença conosco no nosso meio mais uma vez. Kátia, a Débora? É bom ver você, obrigado por ter vindo. Deus abençoe sempre sua vida e a sua caminhada. Evangelho segundo João, capítulo 15. Iremos ler do verso 1 ao verso 17. Evangelho segundo João, capítulo 15. Temos ler do 1 ao 17. E continuamos trabalhando no tema de frutificação que temos visto nesses últimos domingos. E hoje iremos falar sobre o seguinte assunto: frutificando na obediência. Frutificando na obediência, João 15, do 1 ao 17, assim diz o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der certo, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós,
outros vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Deus nos abençoe. Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, porque estamos aqui mais uma vez em sua casa. Obrigado pelo que aqui já resolvemos. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar usando, que o Senhor venha estar dando vida e saúde para cada irmão que foi eleito hoje para poder participar do ministério e conduzir a escola dominical no próximo ano. Ó Deus amado, venha estar ajudando, venha estar abençoando, venha estar capacitando cada irmão que de uma forma tão espontânea e obedecendo a sua palavra, se prontificou a se colocar à disposição do seu trabalho para realizar a sua obra. Ó Deus amado, venha ser com cada um dos nossos queridos irmãos. Venha estar abençoando a sua igreja de uma maneira muito especial. O pastor Eduardo Gomes, à frente desse ministério, os irmãos que o ajudam, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós da melhor maneira possível. Ó Deus amado, obrigado pelos louvores. Venha ser com a sua palavra, queremos estar ouvindo nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor bondosamente venha nos conduzir da melhor maneira possível. Assim oramos, gratos por tudo, confiado no nome santo e poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive, reina e reinará hoje para todo sempre. Amém. Bons amigos, podem se assentar. Frutificando na obediência. Estamos chegando ao final de mais um ano. E com o fim do ano, temos as famosas confraternizações de fim de ano, que é um evento muito esperado pela maioria das pessoas, pois essa é uma ocasião em que podemos fazer o que não fazemos durante o ano. Como, por exemplo, o nosso trabalho. Nós deixamos, nesse dia, o nosso ambiente mais formal de trabalho e vamos para um ambiente mais informal, deixando, nesse dia, o trabalho de lado. Com a fraternização de final de ano, é muito bom. É muito legal. Apesar do amigo oculto ou amigo secreto, que para alguns não é tão legal assim, pois muitas vezes damos algo bom e recebemos algo assim não tão bom, ou às vezes nem recebemos nada, porque a pessoa que nos tirou não apareceu lá, né? Mas faz parte. O fim de ano deve nos levar também a um tempo de reflexão, pois precisamos, na correria da vida que temos, parar um pouco para realizar uma autoavaliação. Precisamos olhar para nós e reconhecer os nossos erros e acertos durante o ano, o que foi bom e o que não foi bom. Precisamos, no final dessa autoavaliação, reconhecer que evoluímos nas diversas áreas da nossa vida, e se isso não tiver acontecido nesse último ano, devemos pensar em como fazer para que possamos evoluir nesse novo ciclo de vida que Deus, pela sua bondade, nos concede. Recebemos uma vida da parte de Deus, temos uma vida da parte de Deus, ganhamos uma vida da parte de Deus. E, meus irmãos, a nossa vida não pode se resumir a uma série de atividades e em contas e boletos para pagar. Precisamos aproveitar muito bem a vida que Deus nos concedeu, e para que isso seja possível, precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos avançar. A série de mensagens que estamos trazendo à igreja
nesse período de final de ano, nos leva a reconhecer essa necessidade de crescer, de melhorar, de avançar. Estamos sendo desafiados a frutificar, ou seja, estamos sendo desafiados a produzir coisas boas. O nosso fruto será um bom fruto, porque devemos frutificar em Cristo. Como já vimos na primeira mensagem, Cristo é a nossa base. Nós não frutificamos por nossa causa, mas frutificamos por causa de Cristo. Não crescemos pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo em nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos essa informação e não atentamos para a sua relevância, pois Jesus é a pessoa mais incrível que já esteve nesse mundo, pois ele era Deus em forma de homem. Como é bom ter em nossa vida alguém tão especial como a nossa base. É por causa de Cristo que permanecemos, é por causa de Cristo que firmamos, é por causa de Cristo que frutificamos. Um elemento fundamental para a nossa frutificação é a obediência. É preciso que venhamos a frutificar na obediência. Devemos sempre procurar obedecer, devemos sempre nos esforçar bastante para que a obediência seja uma realidade em nossa vida. A obediência é muito importante e traz grandes resultados para a nossa vida. O texto que lemos nos apresenta alguns resultados da frutificação na obediência. O primeiro resultado que o texto nos mostra é o seguinte: a obediência nos leva a guardar os mandamentos de Jesus. No segundo domingo de dezembro, comemoramos o Dia da Bíblia. Nós separamos esse dia para dar um destaque especial à Bíblia. Guardamos esse dia, não que ela não seja especial nos outros dias, mas até o governo federal reconhece essa data já há 26 anos como sendo uma data, segundo domingo de dezembro, para poder lembrar da importância da Bíblia. E a Bíblia, meus irmãos, é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática porque ela é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, ou seja, Deus orientou a escrita da sua palavra pelos homens no passado. Hoje cremos que somos iluminados por Deus para fazer uma interpretação correta do texto inspirado, pois a Bíblia não deve ser interpretada de acordo com as nossas particularidades, e sim de acordo com a orientação que nos é dada pelo Espírito Santo, a qual chamamos de iluminação. A Bíblia deve ser lida por nós. A Bíblia deve ser estudada por nós. Além de ler e de estudar a Bíblia, precisamos guardar para a nossa vida as orientações da Bíblia. Isso significa que devemos guardar os mandamentos de Jesus. A Bíblia tem orientações que são de grande importância para a nossa vida, mas a maioria das orientações da Bíblia não são fáceis de serem seguidas, mas elas precisam ser seguidas por nós. Como vamos conseguir guardar os mandamentos de Jesus, que muitas vezes são contrários ao que nós queremos fazer por conta da nossa natureza pecaminosa?
só conseguimos guardar os mandamentos de Jesus através da obediência. Frutificar na obediência nos leva a guardar os mandamentos de Jesus. Guardar os mandamentos de Jesus é colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida. O texto que lemos, Jesus está dando as suas últimas orientações para os seus discípulos. Pois dali a pouco ele seria crucificado e seus discípulos teriam que seguir sozinhos, humanamente falando, na caminhada que eles tinham. Cristo ali está incentivando os seus discípulos. E no versículo 10, ele orienta os seus discípulos a obedecer aos seus mandamentos da mesma maneira que ele obedecia a Deus. Jesus estava indo em direção ao maior desafio da sua vida. E ele só iria conseguir vencer esse desafio por conta da sua obediência a Deus. Da mesma maneira, nós só conseguimos guardar os mandamentos de Jesus por causa da obediência que temos para com Ele. Nós obedecemos a Jesus, mesmo sendo muito difícil, como foi para Ele obedecer. Foi difícil para Jesus obedecer ao mandamento de Deus, ao que Deus queria para ele, ao que Deus havia preparado para ele. Ele veio a esse mundo sabendo da sua missão, sabendo o que ele teria que fazer, mas nós vimos que não foi nada fácil para Jesus obedecer aquilo que Deus tinha preparado, que Deus tinha ordenado para ele. Da mesma maneira, não é nada fácil para nós obedecer aos mandamentos de Jesus, mas valeu muito a pena para Jesus obedecer às ordens de Deus, assim como para nós vale muito a pena obedecer, guardar os mandamentos de Jesus. A obediência traz resultados maravilhosos para a nossa vida. Ela faz com que venhamos a permanecer em Cristo, assim como Cristo permaneceu em Deus. Ele faz com que venhamos a ter a nossa identidade em Cristo, assim como Cristo tinha a sua identidade em Deus. A prática da obediência em nossa vida mostra que amamos a Deus. Em João 14, 21a, Jesus assim nos fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O maior exemplo de amor vem da obediência. A obediência deve vir em primeiro lugar em nossa vida. A obediência aos mandamentos de Jesus é mais importante que o cumprimento das nossas atividades religiosas. O rei Saul desobedeceu a uma orientação que Samuel havia dado a ele. Saul vai para uma guerra, chega na guerra e faz isso. Saul chegou, foi para a guerra e não fez o que Samuel havia pedido para ele fazer. E ele falou assim: mas Samuel, eu não fiz por causa do cumprimento da atividade religiosa que eu tinha que realizar.
o que Samuel diz para Saul? Obedecer é melhor que sacrificar. Jesus, ao dizer que iria enfrentar a cruz, é repreendido por Pedro, que ouve de Jesus que é necessário obedecer à vontade de Deus. Obedecer é mais importante que estar na igreja e cultuar a Deus. Ou, melhor, devemos estar na igreja e cultuar com obediência em nosso coração. Devemos estar na igreja cultuando com o nosso coração voltado para Deus, se preocupando em dar a Ele o nosso melhor. Nós estamos aqui em culto. Nós estamos prestando um culto a Deus. Nós precisamos ter a consciência que nós estamos aqui diante de Deus, que nós estamos aqui para agradar a Deus, que nós estamos aqui para obedecer a Deus. A obediência faz com que venhamos a crescer espiritualmente, fazendo com que a nossa vida seja consagrada a Deus. E uma vida consagrada a Deus é uma vida que tem como objetivo agradar ao Pai, com o resultado da nossa obediência. A obediência nos leva a guardar os mandamentos de Jesus. É o primeiro resultado da obediência que o texto nos mostra, mas ainda há um segundo resultado que o texto nos mostra, que é o seguinte: a obediência nos leva a viver em comunhão. E viu Deus que isso era bom. Essa é a expressão que o autor de Gênesis utiliza ao falar a respeito da criação. Digo, para falar a respeito da criação. Realmente, um Deus perfeito só poderia criar coisas perfeitas. E por esse motivo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus realmente é perfeito em tudo aquilo que faz. E por ser perfeito, ele criou cada pessoa de uma maneira única. Somos nesse mundo mais de 7 bilhões de habitantes e cada um foi criado de uma maneira singular. Cada pessoa tem o seu modo de viver, de pensar, e nós precisamos respeitar as escolhas que as pessoas fazem, mesmo que essas escolhas sejam diferentes das escolhas realizadas pela maioria das pessoas. Temos hoje em dia casais que se unem e que não têm desejo de terem filhos, que escolhem não ter filhos. E nós precisamos respeitar a escolha desse casal e não ficar toda hora perguntando: mas por que você não tem filho? Mas por que você não escolheu ter filho? Você não sabe a maravilha que é ter uma criança em casa? Você não sabe como é bom cuidar de um neném? Tudo bem. Pessoas casam, escolhem ter filhos, é a maioria, mas pessoas casam e escolhem não ter filhos. E nós precisamos respeitar a escolha dessas pessoas. Jovens estudam,
passam o ensino fundamental, passam para o ensino médio e fazem a faculdade. Mas há jovens que escolhem trilhar um caminho no qual eles não vão passar por uma faculdade. E nós devemos respeitar essa escolha. Até porque fazer uma faculdade não faz com que uma pessoa seja melhor que a outra. Uma boa convivência em meio às diferenças que temos é um desafio. Precisamos viver em comunhão e nós só vamos conseguir viver em comunhão se conseguimos entender que a vida em comunhão é um ato de obediência. A comunhão precisa ser uma realidade. A comunhão precisa ser uma necessidade. A comunhão é o resultado de uma vida de obediência. Para permanecer em comunhão com os outros, é preciso obedecer. Obediência nos leva a viver em comunhão. O texto que lemos, Jesus enfatiza a necessidade de uma vida em comunhão. Ele está falando nos versículos 4 e 5 a respeito da necessidade da comunhão, da interação entre a videira e os ramos, como um é importante para o desenvolvimento do outro. Jesus nos mostra que a comunhão é necessária para uma vida de bênçãos, para que as bênçãos que são resultado de uma vida de comunhão venham a ocorrer em nossa vida, é necessário que sejamos obedientes. Só conseguimos viver em comunhão quando decidimos obedecer. Precisamos viver em comunhão, mesmo em meio às diferenças. Na verdade, conviver em meio às diferenças traz para nós crescimento. O fruto da comunhão é gerado pela unidade entre os diferentes. Conviver de uma maneira harmoniosa com quem pensa igual a gente ou com quem temos afinidades é muito fácil. Difícil é conviver de uma maneira harmoniosa com quem é diferente da gente. É difícil, mas não é impossível. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai perdoar, a gente vai brigar às vezes, porque faz parte da vida. Mas nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus e uns aos outros para que possamos viver em comunhão. A comunhão faz com que a palavra de Deus seja anunciada, que o nome de Cristo seja levado até as pessoas que verão a realidade da palavra de Deus em nossa vida através da comunhão. Pois o exercício da comunhão através da obediência mostra que realmente nós somos diferentes. As pessoas precisam verificar, perceber e reconhecer que o ambiente da igreja é diferente do mundo dominado pelo pecado. Pois no mundo dominado pelo pecado imperam os conflitos, a desigualdade e a desunião. Na igreja de Cristo, as pessoas de fora precisam perceber que aqui é o lugar da união gerada pela
comunhão. Não estou dizendo, eu falei várias vezes, que a igreja é formada por pessoas perfeitas. Mas a igreja, os membros da igreja, devem procurar se esforçar para viver em comunhão, para mostrar que nós realmente somos diferentes. Porque imagina uma pessoa que se converte e que na vida dela, em família, é uma confusão danada, uma brigadeira danada. E a pessoa se converte, aceita Jesus e vem para a igreja. Chega na igreja, ela vê uma brigadeira danada, ela vai perguntar assim: qual a diferença que tem da vida que eu tinha lá fora para a que eu tenho hoje? Então essa é a grande questão. Nós precisamos nos esforçar para obedecer, para viver em comunhão. Esse é o ideal de Cristo para a sua igreja, e nós precisamos obedecer para que dessa maneira possa haver entre nós a comunhão, a obediência que nos leva à comunhão. Mostra que o mais importante é o amor. Só por amor que vivemos em união. Só por amor convivemos e tratamos bem quem deseja o nosso mal. Porque é difícil. Mas fazemos, não por nós, fazemos por causa do Cristo que habita em nós, e por esse motivo nós obedecemos para poder viver em comunhão. Só por amor que, mesmo com nossas diferenças, caminhamos juntos em direção a um mesmo propósito. Só por amor não vamos desejar o mal para aqueles que desejam o nosso mal. Só por amor baseamos nossa vida na comunhão, entendendo que viver bem e crescendo com o nosso próximo é a melhor forma de dizer que amamos a Deus. A obediência nos leva à comunhão, que nos leva ao crescimento. Frutificar na obediência deve ser o nosso alvo. Precisamos ter como foco da nossa caminhada permanecer em Jesus, pois sem Ele nada podemos fazer. Devemos procurar caminhar sempre com Jesus, reconhecendo que obedecer a Ele sempre será o melhor caminho, pois mesmo sendo muito difícil, só temos a ganhar tendo uma vida em obediência, tendo uma vida com a obediência a Jesus sendo o nosso alvo. Somos muitas vezes tentados a sair do foco desobedecendo, mas precisamos sempre pedir forças a Jesus para que possamos permanecer sempre firmes no maravilhoso caminho da obediência. A igreja é propriedade de Jesus. Ele nos concede o privilégio de trabalhar em sua obra, mesmo com nossos erros, mesmo com as nossas imperfeições. Deus é muito misericordioso. Deus é muito maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos realizando uma obra. Nós trabalhamos na igreja, nós pregamos na igreja, ajudamos na igreja, limpamos, ficamos na cantina. Meus irmãos, nós fazemos isso porque Cristo nos permite fazer. Nós fazemos a obra de Cristo, apesar de sermos quem nós somos. E nós precisamos ficar muito felizes, porque temos a oportunidade gerada por Cristo de realizar a sua obra. E como o apóstolo Paulo fala,
nós temos tesouros em vasos de barro. Todos são de grande importância para a obra de Cristo em sua igreja. A igreja, ela só é bem-sucedida quando ela reconhece que todos são de grande importância. Por isso que a comunhão é muito importante, meus irmãos, pois ela nos leva a reconhecer que uma igreja não caminha sozinha. Os frutos de uma igreja são de responsabilidade de toda a igreja. Obediência é muito importante para a nossa vida. É por esse motivo que devemos sempre procurar obedecer, mesmo que por diversas vezes nós tenhamos que perder, pois quando perdemos algo por amor a Cristo, na verdade estamos ganhando. A obediência deve ser imediata, ou seja, não devemos deixar para obedecer apenas amanhã. O convite de Cristo para uma vida de obediência deve ser atendido prontamente por nós. A obediência deve ser interna, ou seja, devemos, como igreja de Cristo, decidir obedecer a Deus para que a sua obra possa ser vista pelo mundo, para que mais pessoas decidam ao lado de Cristo, tendo a sua vida modificada pelo seu poder. A obediência deve ser inteira. Não devemos obedecer apenas ao que concordamos, mas devemos obedecer integralmente aos mandamentos de Jesus, pois todos os seus mandamentos têm como resultado o nosso crescimento. Cristo fala à sua igreja sobre a necessidade da obediência. Ele é fundamental para o nosso amadurecimento como cristãos. Não somos perfeitos, erramos bastante, erramos muito, erramos demais. Esse reconhecimento nos mostra que o perdão entre os irmãos deve ser uma realidade. Porque eu vou errar com os irmãos vão errar comigo, mas nós precisamos todos perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoa. E o perdão dele é fundamental para a nossa vida. E perdoar uns aos outros é fundamental para a nossa caminhada. E nós perdoamos porque Deus cada dia nos perdoa e nos possibilita a possibilidade de melhoria. Por esse motivo, a obediência nos permite crescer e viver em amor, pois devemos amar a Deus e também ao nosso próximo. Que possamos amar uns aos outros, obedecendo uns aos outros, vivendo em comunhão uns com os outros, frutificando assim em unidade na obediência. Deus assim nos abençoe. Amém?